Salve, salve, galera ligada no De Olho no Jogo. Estamos com um conteúdo novo aqui no canal sobre o Atlético. Furacão tem um sistema defensivo bem sólido, vem chamando bastante atenção, números impressionantes até aqui na temporada 2021. Antes da gente dissecar mais esse sistema defensivo do Atlético, o funcionamento, fica já o convite para você se inscrever aqui no canal De Olho no Jogo, participar com a gente, deixando seu comentário, curtindo o vídeo. Esse tipo de participação colabora bastante aí para o nosso crescimento. Estou aqui com o Guilherme de Paula para falar aqui do sistema defensivo do Furacão, que tem números, como já disse Guilherme, impressionante. 13 jogos na temporada, somando time reserva e time titular sob o comando do Antônio Oliveira, apenas 4 gols sofridos. E isso fica mais impressionante ainda, porque 2 dos 4 gols foram com o time reserva. No Campeonato Paranaense, contra o Cascavel Clube Recreativo e contra o Coritiba, 2 vitórias do Atlético, mas um time reserva ali do Furacão, um time B do Furacão jogando sob o comando do português Antônio Oliveira. Essa evolução defensiva, Guilherme, começa já na temporada passada, quando o Paulo Autuori chega, muda ali um pouco o jeito de jogar do time, um pouco mais conservador, e a partir dali que começa a arrancada do Furacão no Campeonato Brasileiro 2020. Tudo beleza, Guilherme? Oi, Piva, um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Galera, vamos descer aí o dedo no like, no comentário, que para nós é bem importante. Piva, acho que para explicar, né, o sucesso desse sistema defensivo do Atlético, a gente precisa voltar para 2016. Ali o Atlético estabelece o seu modelo de jogo e principalmente a sua forma de se defender. O Atlético se defende do mesmo jeito há algum tempo. Claro, teve mudanças ali, especialmente com Fernando Diniz, tinha uma forma bem diferente de se defender, mas em linhas gerais, até mesmo o time do Thiago Nunes de 18 e 19 marcava de uma forma muito semelhante com o que a gente vai ver a partir de agora nos vídeos para a gente dissecar. Esse time tem a cara de Paulo Autuori, e é claro, né, o trabalho do Antônio Oliveira desde o ano passado, ou desde a temporada passada, o Atlético muito competente para se defender, e eles entenderam que era o caminho para o Atlético conseguir uma recuperação, e é algo que está acontecendo mesmo, né? O Atlético é muito competitivo pelo seu sistema defensivo. E Guilherme, temos aqui no canal, aqui nesse vídeo, algumas imagens do jogo do Atlético contra o Avaí, até para ilustrar, para quem nos acompanha aqui um pouco, como foi a marcação do Atlético, como funciona a marcação do Atlético. Primeiro ponto, Guilherme, é um 4-4-2 que atua ali em um bloco médio e que sempre faz a pressão do lado em que a bola está. Como que você vê esse funcionamento, como que são ali os mecanismos que o Atlético usa para fazer essa pressão, para exercer o poder de marcação do time que vem se sobressaindo na temporada? O Antônio Oliveira tem falado muito, né, Piva, nas entrevistas, que o time do Atlético é simples de você analisar. Por que dessa facilidade? Porque é um time com muitos padrões. Quanto mais padrão tem, fica mais simples para o analista, porque é justamente o que ele busca, né? O comportamento, a repetição, o que se transforma em padrão durante uma partida, o que não acontece apenas circunstancialmente. E o padrão do Atlético para se defender, ele é muito parecido, né? Claro que você vai ter mudanças ali estratégicas, nuances, né, para cada jogo, mas de maneira geral, como a gente está vendo nessa imagem do jogo do Avaí, o Atlético marca em 2 linhas de 4, por isso que muitas vezes provoca ali a confusão, né? Até de analistas mesmo, dizendo assim, o Jadson joga como atacante, o Nicão joga como atacante. É que o Atlético ele se defende de uma forma e quando tem a bola, esse meia que joga ao lado do Renato Kaiser, ele tem uma outra função, ele já não ocupa esse mesmo espaço. Então o Atlético se defende com as linhas bem próximas, né? Não dando muito espaço, especialmente entre elas. Eu acho que esse é, aliás, um dos grandes méritos do tipo de marcação do Atlético, é não oferecer na região entre as linhas de marcação o espaço que o adversário normalmente quer. O Atlético vai muito bem nisso. E com alguns gatilhos de pressão, como a gente vai mostrar, né? Especialmente quando essa bola vai para o lado do campo. A bola entrou do lado, e é algo que o Atlético direciona, né, com a pressão, é uma pressão orientada. Quando ela entra ali, Piva, o Atlético já cuida de pressionar o adversário, de marcar o tempo todo. E o que isso provoca, né? Muita gente do lado da bola, o Atlético ocupa o lado da bola, com todo o time na mesma zona, né? Não é um time largo, como a gente fala, não é um time que tenta equilibrar o outro lado
para marcar especificamente o lateral do lado oposto ou o extremo, e o Atlético permite aqui esse espaço. Mas aqui não é fruto de uma desorganização, tá? É importante deixar claro. É uma ideia que o Atlético tem. A bola está de um lado, o Atlético está pressionando ali com muitos jogadores. Isso não permite que o adversário consiga trocar passes e evoluir, né? O Avaí teve que mudar de lado. Aqui a gente vai ver até um comportamento do Kelvin que trouxe algum problema, né? Porque desequilibrou a marcação. O Richard foi ali para o meio da área, mas esse é um tema para a gente falar nos próximos vídeos. Mas o que é fato aqui, Piva, a gente notar a organização dentro de um padrão. 2 linhas de 4, sem espaço entre essas 2 linhas, principalmente, né, a de defesa e a de meio de campo, e muitos, ou todo o bloco do lado da bola. O Atlético ele é compacto na horizontal e na vertical. É um time que não dá espaço. E o que chama bastante atenção, né, Guilherme, é que como tem essa questão ali da pressão em quem está com a bola, dificulta até mesmo essa bola longa, aquela inversão para o lado descoberto, como você colocou. E para que isso aconteça, duas posições ali acabam sendo fundamentais, os laterais e os extremos. Eles são os que fazem essa pressão ali, em algum momento até um tipo de encaixe individual em quem está com a bola. Sim, Piva, como a gente vai ver nessa imagem aqui, o Atlético tem alguns gatilhos de pressão, né? E o gatilho específico é quando essa bola chega no lateral do adversário. Antes da bola chegar até lá, os extremos têm um comportamento mais passivo, ou seja, ficam, né, na sua própria posição, ficam guardando ali a sua própria zona, mas quando ela chega do lado, e aí obviamente que você conta com a linha lateral, né, para pressionar o adversário não tem para onde sair, ou ele vai jogar por dentro, ou ele vai fazer uma bola paralela. Aqui a gente vai observar como o Atlético conseguiu pressionar aqui, com o Vitinho e com o Nicolas, nesse momento. E aí, obviamente que nenhum time consegue marcar tudo, Piva, e daí tem algumas consequências. Como o extremo do adversário, no caso do Avaí, estava jogando mais baixo, um cara que recuou para justamente atrair o lateral do Atlético, a gente vai notar que isso poderia gerar algum tipo de desequilíbrio na marcação do Furacão, né? Saiu o Vitinho para pressionar, como o Atlético faz o pressing do lado do campo, né, para tirar o espaço, o Nicolas também sobe, vem todo mundo do lado da bola para pressionar, e aí pode abrir um espaço no sistema defensivo do Furacão. Aqui o Avaí não consegue utilizar esse espaço, até porque, repito, o Atlético está compacto, né? Está com todo mundo praticamente do mesmo lado da bola. Isso não permite que o Avaí consiga atacar em velocidade, consiga atacar esse espaço, porque é um time organizado para fazer esse tipo de movimento. Piva. E o que chama a atenção, Guilherme, nesse vídeo mesmo que a gente está vendo ali, e em outros seguintes, é que o Avaí deixava o extremo e o lateral próximos, justamente com o intuito de gerar esse espaço, de abrir esse espaço ali pelos lados do campo no Atlético. No jogo em Florianópolis, o time catarinense conseguiu algumas vezes aproveitar isso. Aqui na Arena da Baixada já não encaixou tanto. O Atlético que corrigiu, o Avaí que teve o problema de desenvolver a jogada. Como que você viu essa questão ali desse espaço deixado por essa marcação, com o lateral, no caso, o Nicolas e o extremo Vitinho, indo pressionar onde estava a bola? O próprio Antônio Oliveira falou sobre isso na entrevista, né, que era um espaço que o Atlético permitia para o Avaí atacar. Eu vejo que nesse jogo da Arena foi menos problemático, porque o Atlético rapidamente conseguiu equilibrar as coisas, né? Aqui a gente vai notar de novo o mesmo tipo de lance, né? E aqui de novo é o outro lado, no segundo tempo já, e os dois jogadores fazem o mesmo tipo de comportamento. E é o Nicolas e o Vitinho novamente, né? O Vitinho sai para pressionar e o Nicolas também. Repare lá, Piva, lá do lado no alto da imagem, como o Nicolas fica alto, né? E como o Thiago Heleno tem que vir para compensar, e toda a linha defensiva também. Então é um movimento do Atlético treinado. E o que acontece? Nesse caso, o Atlético conseguiu desarmar com o Christian, porque o time está muito próximo. O time não permitiu esses espaços. No jogo lá em Santa Catarina, o Giovani ou o Lourenço atacavam esse espaço e o Atlético não conseguia se defender, né? Foi o jogo que o Atlético mais sofreu finalizações na temporada. Eu não tenho o número preciso, mas de memória, eu lembro que no primeiro tempo foram 9 finalizações. Algo absolutamente fora da média do Atlético, né? O Santos é um cara que praticamente não trabalha nos jogos do Furacão.
E com toda essa dinâmica e movimentação, o que chama bastante a atenção, Guilherme, aí são algumas individualidades. Porque como já demonstramos, com a movimentação da pressão, com o princípio da pressão, ficam alguns espaços abertos ali no sistema defensivo do Atlético. Ninguém consegue proteger tudo, como você bem colocou. E mesmo com esses espaços, o centro, o miolo da zaga ali consegue proteger muito bem. O Thiago Heleno e o Pedro Henrique vem fazendo uma temporada muito forte. Quando o jogo vai por dentro, os dois acabam se sobressaindo, tanto para proteger a área em bola levantada contra a meta atleticana, ou até mesmo para tentar algum lance em profundidade, explorando espaço ali nas costas dos defensores do Atlético. Os dois jogadores, foi um casamento ali que deu muito certo, essa dupla de zaga no Furacão. São dois defensores diferentes, né? O Thiago Heleno é um cara que gosta muito do confronto individual, se tiver que quebrar linha, ele gosta de fazer isso para pressionar, né, quem vai receber eventualmente entre as linhas, e o Pedro Henrique é um zagueiro muito rápido e tem um desempenho, na minha opinião, absolutamente surpreendente desde 2019. Não esperava que ele se transformasse nesse zagueiro. Os dois formam assim uma dupla piva que estão entre as melhores do país. Eu sempre considero injusto você falar apenas da dupla, porque a gente está vendo aqui como é um sistema complexo, mas os dois são beneficiados por esse sistema também, e por isso que jogam muito bem. Aqui nesse caso, a gente está vendo de novo como o Atlético vai ter que compensar algumas coisas por conta desse movimento do lateral, né? Eu, de novo, marquei o extremo aqui, e como o lateral vai ter que subir para pressionar, o Nicolas faz o movimento, isso abre um espaço maior. O Thiago Heleno saiu da área, né? A gente está vendo aqui, se o Thiago Heleno perde esse duelo individual aqui para o Giovani, meia do Avaí, o Avaí vai sair na cara do gol. E aqui, ó, na área, o Avaí tem até uma superioridade numérica de 2 contra 1. E mesmo assim, pela capacidade que o Atlético tem dos seus defensores, o Atlético não corre risco, né? O Thiago Heleno evita a progressão do adversário e o Avaí tem que começar a jogada de novo. A gente vai ver aqui um outro lance, Piva, semelhante também a esse, né, que o Atlético saiu para pressionar, como esses caras precisam proteger um terreno muito grande de campo. Essa imagem aqui deixa clara, a linha de defesa do Atlético é uma linha muito alta, que joga lá em cima, justamente para tirar o espaço entre a linha de defesa e a linha de meio de campo. Não tem espaço ali. Se o jogador do Avaí tentar receber, ele vai receber pressionado. Qual que é a alternativa? Normalmente os times utilizam isso, né? Até times com maior repertório ofensivo utilizam a bola longa. De novo, né, a gente vai ver aqui o Vitinho saindo para pressionar o Edilson, como acontece todo jogo. Edilson tenta a bola longa e aí o controle da profundidade, né, do Pedro Henrique e do Thiago Heleno é perfeito, Piva. O Atlético, sem correr risco, consegue fazer essa marcação. E o que também é um ponto que vale a gente destacar, Guilherme, é claro, o jogo com o Avaí foi esse. O Atlético enfrentou adversários com outro tipo de comportamento na saída de bola. Por exemplo, o Paraná, no Campeonato Paranaense, faz a saída de 3, e foi algo que o Juventude, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, também apostou. Quando pega adversários que faz essa saída com um volante recuando até a altura dos zagueiros, ou um lateral aproximando, para fazer a saída de 3, muda bem o comportamento do time. A pressão fica diferente, é mais fechar o espaço do passe do que propriamente pressionar os atletas que vão estar com a bola, Guilherme. Para você identificar, né, os comportamentos de pressão, primeiro você precisa ver que tipo de trajetória que os jogadores fazem, né? Se um movimento o tempo todo de tentar roubar essa bola, de atacar o adversário, ou se é um comportamento mais passivo no momento da marcação, e outra, quais são as referências, né? E no caso do Atlético aqui, quando muda o adversário, você falou muito bem, né? No caso do Juventude, a gente vai ver que tem uma saída de 3, isso muda tudo, né? Porque você não pressiona da mesma forma o Avaí, que sai ali com os 2 laterais baixos, bem próximos dos zagueiros, não vai pressionar o Juventude. O Juventude está fazendo uma linha de 3 para sair jogando, né? O João Paulo, ex-jogador do Atlético, inclusive, que faz a saída de bola. E aí a gente está vendo primeiro o comportamento do Babi e do Jadson. O comportamento não é de pressionar. Eles não saltam a pressão nos zagueiros. Não, eles esperam. E qual que é a ideia? Que a gente vai mostrar aqui, inclusive. É fechar a linha de passe. Dá para ver claramente aqui, identificado, né, como o Jadson está fechando a linha de passe
para o jogador de meio de campo que está nas costas dele, e da mesma maneira o Babi. E daí o que o cara é obrigado, Piva, que eu considero de novo o grande mérito do Atlético, a jogar com bola longa. O Atlético não permite o jogo entre linhas para o adversário. E aí bola longa é controle da profundidade. E de novo o Atlético foi muito bem nesse tipo de lance. A gente vai observar mais um lance desse jogo contra o Juventude, porque tem um detalhe importante, né, Piva? Muda também o comportamento dos extremos. Quem está acompanhando o vídeo vai lembrar, né? O Vitinho, que foi o titular contra o Avaí, e o Nicão também, quando o lateral adversário dominava a bola, ele já pressionava. Aqui, como é uma saída de 3, os laterais do Juventude estão mais à frente, estão mais ofensivos. E aí, os dois extremos, eles cuidam de uma zona intermediária entre o passe do zagueiro, que está fazendo a saída de 3, e o lateral do adversário. E a gente vai ver que controlam muito bem essa zona. Eles se dividem na marcação, né? Marcam um passe, marcam 2 jogadores ao mesmo tempo. E dá muito certo. O time do Juventude, de novo, fica muito tempo com a posse de bola, mas não consegue criar, né? A bola vai ser invertida lá, de novo na saída de 3. No caso, a gente vai ver que até o Canicim saiu para pressionar o zagueiro adversário, mas é que ele julgou que foi um passe para trás, um passe que poderia atrapalhar o zagueiro do Juventude, por isso que ele já pressionou, mas isso foi um movimento correto, sem problemas. E aqui o Carlos Eduardo está posicionado entre o zagueiro e entre o lateral do adversário, que está na posição mais ofensiva. E nessa posição intermediária, ele consegue cortar a linha de passe. Chama atenção essa organização, Piva, porque é muito mais complexo você marcar por zona do que marcar individualmente. E eu não estou nem tratando do que está certo, do que está errado, tá? Não é isso, não tem jeito certo, não tem jeito errado. Tem formas diferentes. Mas uma marcação por zona, ela é mais complexa, porque o jogador precisa interpretar o tipo de espaço que ele está ocupando, que é a primeira referência, em relação à bola, que obviamente é a referência central também, e que tipo de movimento que ele vai fazer, né? Qual que é o gatilho de pressão? No caso do Avaí, no jogo contra o Avaí, estava muito claro. Quando a bola vai no lateral, o Atlético aperta aquele lado, né? Pressiona com todo mundo do lado da bola para justamente evitar uma inversão, para evitar que o adversário consiga sair jogando. É muito difícil enfrentar a defesa do Atlético, isso desde o ano passado. E aí quem está assistindo o vídeo pode se questionar, pô, mas tem referência, né, de nível técnico? Cara, eu considero muito o fim da temporada passada, tá, como referência. Porque o Atlético enfrentou São Paulo, enfrentou Inter, o próprio Atlético Mineiro, né, naquele jogo do Mineirão, e foi muito bem defensivamente. Então é um time que, na minha opinião, defensivamente é pronto para encarar qualquer adversário. É uma marcação perfeita? Não, nenhuma é. A gente acabou de mostrar aí que existem ali desequilíbrios, mas que o Atlético consegue compensar ou com as individualidades ou com o sistema mesmo ali se aprimorando, com jogadores fazendo movimentos para você ter compensações e não ter problemas. E essa questão do sistema defensivo na temporada passada, Guilherme, o próprio Flamengo, que é o time aí reconhecido por todos como com as melhores peças ofensivas, com um jogo coletivo ofensivo muito forte, veio aqui a Arena da Baixada, fez um gol no lance de bola parada, é verdade, mas não achou mais nada. O Santos não participou daquela partida. O Atlético vence por 2-1 e não tem muitos sustos com a parte ofensiva do Flamengo, consegue controlar muito bem o jogo. E se até agora, na temporada 2021, não enfrentou nenhum favorito, nenhum postulante ao título, nessa rodada do Campeonato Brasileiro vai ter uma prova de fogo, vai ter um desafio aí bem interessante. O Grêmio do Thiago Nunes, muito com a base do Renato Gaúcho ainda, com atletas numa temporada de alto nível, o caso do Ferreirinha, Douglas Costa pode estrear, Diego Souza mais uma vez sendo um dos artilheiros do Brasil, outros atletas da base, como Léo Pereira, Léo Schuch, estão buscando espaço também ali sob o comando do Thiago, o Jean-Pierre tentando uma recuperação. Vai ser um choque bem interessante aí de estilo e uma prova de fogo, tanto para o sistema ofensivo do Grêmio, mas como está tratando aqui especificamente do sistema defensivo do Atlético, vai ser um grande teste aí para a defesa do Furacão, liderada por Santos, Thiago Heleno, Pedro Henrique, Richard e todos os demais colaboradores, Gui. Piva, eu até defendo a seguinte opinião. Claro que o nível vai aumentar
claro que vai ficar mais difícil para se defender. Mas eu até acho que o Atlético ele vai, por muitas vezes, se sentir mais confortável nesse tipo de jogo, que o adversário também ataca ele. Porque o grande problema do Atlético é a falta de repertório com a bola. Sem a bola, não é que é um time invencível, obviamente que não. Mas é um time preparado para enfrentar o Grêmio. Com a bola, o Atlético vai ter dificuldade contra o Avaí, contra o América Mineiro, porque é um time sem repertório. Agora, sem ela, o Atlético tem muita capacidade de se defender, até mesmo contra esse fortíssimo Grêmio. Beleza, Guilherme de Paula, muito obrigado. Espero que todos que acompanharam o vídeo, que ficaram aqui com a gente até o fim, tenham curtido. Deixe como que você avalia, deixe seu comentário da avaliação do sistema defensivo do Atlético, se passa pela falta do poderio ofensivo dos adversários, se vê muito mérito do Atlético, como que você vê o funcionamento do sistema defensivo rubro-negro. Mais uma vez fica o pedido, se inscreva aqui no canal de Olho no Jogo, curta o nosso vídeo, a gente precisa desse tipo de participação e semana que vem estaremos de volta aí com novos conteúdos sobre o futebol aqui também envolvendo o estado do Paraná. Valeu, Guilherme, um abraço a todos aí, uma boa semana. Valeu, gente, um abraço.